Olá, boa noite. Bem-vindo, irmão, irmã, bem-vindo, mães, para essa nossa live nesta noite muito especial. Nesse dia que é um dia de festa para o movimento das mães que oram pelos filhos, celebrando os 10 anos de existência desse movimento na Igreja de Jesus. Quero dar já as boas-vindas a você, mãe, e de modo muito especial à nossa paróquia Virgem Maria, a minha paróquia onde eu trabalho. Também quero acolher as novas comunidades aqui da nossa Arquidiocese de Vitória, do qual eu sou assessor eclesiástico, e também acolher as irmãs do Ordo Virgens, que também é o grupo que acompanho como diretor espiritual também aqui na nossa Arquidiocese de Vitória. Sejam todos muito bem-vindos. Nesses cumprimentos a gente vai dando um tempinho para as pessoas irem se conectando, porque é uma noite de bênçãos, é uma noite de graças. Nós estamos vivendo essa Semana Santa, essa semana feliz, abençoada para nós, e estamos às portas do Tríduo Pascal. E a minha intenção nesta noite é proporcionar a você um momento de formação, um momento de aprendizado, de conhecimento, de partilha desse tempo tão abençoado que é a Semana Santa, de modo particular, o Tríduo Pascal do Senhor que vamos celebrar. Boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você que está chegando aqui agora conosco para juntos vivermos esse momento abençoado de formação. Meu abraço carinhoso ao Brasil, mães espalhadas em todo o Brasil que estão chegando para participarem conosco de vários estados, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo. Tô vendo os mineiros aí, Governador Valadares, Bahia, Cafarnaum, Bahia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos já então iniciarmos rezando, pedindo sobre nós a luz do Espírito Santo, para que Ele abençoe o nosso coração, ilumine a nossa mente com a sua sabedoria, com a sua graça, para que aquilo que vamos tratar nessa noite, aquilo que vamos conhecer, saborear, possa nos ajudar a entrar em profunda comunhão com o Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai a nossa mente, inflamai o nosso coração do vosso santo amor e guiai-nos a uma sincera conversão para Deus. Divino Espírito Santo, iluminai a nossa mente e o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, bem-vindo, bem-vinda, gente da nossa paróquia, gente de todos os lados do nosso Brasil, Bahia, Ceará, Sergipe, Rio Grande do Sul, enfim, todos muito bem-vindos. Bom, a nossa proposta hoje é refletirmos sobre o Tríduo Pascal. Nós precisamos aqui compreender, ou só estou ajeitando aqui a questão da transmissão para ficar tudo certinho aqui. Aí, vou desativar um pouquinho os comentários, tá bom? Para a gente poder concentrar a nossa atenção, e depois no final eu vou dar um tempo para vocês interagirem e também participarem. Irmãos, irmãs, nós vamos iniciar agora na próxima quinta-feira o Tríduo Pascal. O que significa? Claro, quando nós falamos
Tríduo Pascal, nós estamos nos remetendo à ideia dos 3 dias. Na nossa mente, já de início, quando a gente fala o Tríduo Pascal, na nossa cabeça nós já contamos quinta, sexta e sábado. Só que não é bem assim, embora a gente veja assim, quinta, sexta e sábado. Mas se nós pensarmos dessa maneira, nós veremos que aquilo que Jesus assegurou, ele será entregue nas mãos dos homens, eles o crucificarão, ele morrerá, mas ao 3º dia ressuscitará. Se a gente contar dessa maneira, então esse 3º dia daria no sábado, e nós sabemos que não é no sábado, é no domingo. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, a contagem desse dia, apesar de iniciarmos o Tríduo Pascal para nós falando quinta-feira santa, na verdade já é sexta-feira. O padre vai explicar. O judeu, e onde se deu o evento da paixão, da crucificação, foi ali no território de Israel, porque Jesus é um judeu. Como que ele faz a contagem dos dias? O dia começa para o judeu, não como nós, a partir da 0 hora da meia-noite, para nós é um novo dia. O judeu ele não conta assim. O judeu ele conta o dia sempre, a partir do pôr do sol, quando surge a primeira estrela no céu. Teve o pôr do sol, surgiu a primeira estrela, já é o outro dia. Isso pode ser 6 horas da tarde, pode ser às 19 horas, pode ser às 20 horas, 21 horas, já é o outro dia. Então, já compreendamos o seguinte, quando nós falamos do lava-pés, da Santa Ceia, que é o primeiro dia do Tríduo Pascal, embora nós falemos quinta-feira santa, na verdade já é sexta-feira santa. Isso é muito interessante, porque nós veremos que a instituição da Eucaristia acontece no mesmo dia em que Jesus é crucificado. Quando nós falarmos da sexta-feira da paixão, isso vai ficar mais claro para nós. O que eu quero já dizer de início, abramos a nossa compreensão para sabermos que, apesar de falarmos quinta-feira santa, dentro do calendário judaico nós já estamos falando da sexta-feira. Então veja, na quinta-feira santa, nós iniciamos o Tríduo Pascal com a missa da tarde, a missa vespertina, depois do pôr do sol. Na quinta-feira santa, o primeiro dia do Tríduo Pascal, o que nós celebramos? 2 grandes momentos importantes. Mas dentro desses 2 grandes momentos, nós temos um outro que acontece junto e que às vezes nós não percebemos, mas a gente precisa colocar atenção. Na quinta-feira santa, nós celebramos a instituição da Eucaristia. Quando Jesus, reunido com os apóstolos no cenáculo, ele toma o pão, entrega a eles e diz: isto é o meu corpo. Atenção! A instituição da Eucaristia se dá ali no cenáculo, quando Jesus está reunido com os seus apóstolos e os seus discípulos. Quando ele toma o pão, entrega-os e diz: isto é o meu corpo. Toma o cálice e diz: isto é o meu sangue. Então, a primeira coisa, nós temos a instituição da Eucaristia na Quinta-feira Santa. Por isso, é um dia de extrema importância, porque olha que bonito o gesto de Deus para conosco. Sabendo que ele iria morrer, ser entregue nas mãos dos homens, ser crucificado, morrer e depois ressuscitado, voltaria ao Pai, ele prometeu: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Como assim? Se ele morre, ressuscita e volta para o Pai, como ele está conosco? Eucaristia.
A Eucaristia é a certeza da presença real de Jesus entre nós. Ele prometeu e cumpriu a sua promessa. Não nos abandonamos. Quando nós temos isso? Na Quinta-feira Santa. É por isso que na igreja, sempre a quinta-feira é um dia eucarístico. Por isso, não sei se você já observou, na maioria das paróquias, na quinta-feira, normalmente, nós deixamos um espaço do dia, ou há paróquias até que proporcionam isso o dia inteiro, ou uma tarde, ou uma hora, para a adoração de Jesus Eucarístico. Porque é o dia por excelência na igreja da Eucaristia. Agora, lembra que o padre acabou de dizer que acontece também um outro gesto dentro do primeiro dia do Tríduo, da Quinta-feira Santa. Jesus, ele tira o manto, porque vocês sabem, Jesus era um rabino. E o rabino ele tinha um manto próprio, que chamava-se o manto da oração. Por isso, naquele evangelho, Jesus, quando está indo com Jairo para a casa dele, porque disseram que a filhinha de Jairo estava quase morta, a hora que Jesus está andando para ir para a casa de Jairo, Jesus de repente para na multidão e diz: quem me tocou? Os apóstolos dizem: mas Senhor, tem uma multidão que te aperta, que te comprimes, e tu perguntas: quem te tocou? Ele diz: alguém me tocou. O que essa mulher toca? Ela toca o manto de Jesus. Esse manto que os rabinos usavam, que era chamado manto da oração. Sempre quando eles iam para a oração, sempre quando eles ganhavam esse título de rabino, eles andavam com esse manto. É esse manto que essa mulher toca. E é bonito até, né? Estou abrindo aqui um parênteses, mas é bonito que essa mulher, ela toca onde? Ela toca em Jesus através do manto da oração. Olha que bonito. Quando você reza, você toca em Jesus. É bonito, né? Quando nós entramos em oração, nós entramos em intimidade com Jesus. Veja, Jesus agora na ceia, ele tira o manto. Ele tira esse manto de rabino. E o que ele faz? Ele coloca um avental, que era uma veste que não era do rabino. O povo judeu ele tem muito disso. Eles são identificados através das roupas que eles usam. Então, o rabino tinha o manto da oração. O escravo trazia o quê? O avental. Jesus ele tira o manto e coloca o avental. Veja, isso já começa a causar um espanto, um escândalo para os apóstolos. E se não bastasse isso, o que Jesus faz? Jesus pega um jarro, uma bacia e se coloca aos pés dos apóstolos e começa a lavar os pés. A gente olha para esse gesto e o que a gente diz? Um gesto de humildade. Poxa, o mestre vai abaixar aos pés? Tá, não está errado. Tudo bem, é um gesto de humildade, mas é muito mais do que isso. Preste atenção, um judeu, ele nunca fazia isso. Abaixar para lavar o pé de alguém. Era comum que naquelas famílias judaicas, onde se tinha condições, eles tinham um escravo. E o escravo nunca podia ser um judeu. Isso era uma regra, era uma lei entre eles. Por que isso? Porque eles foram escravos no Egito. Então, não era permitido, era inadmissível que um judeu se comportasse como um escravo. Então, se ele quisesse ter um escravo, esse escravo tinha que ser um pagão, de um outro povo, nunca um hebreu. Um hebreu, um judeu, nunca poderia ocupar esse lugar. O que Jesus está fazendo? Jesus está ocupando o lugar do escravo. E olha que interessante, é muito interessante. Eu fico apaixonado com o Evangelho porque à medida que a gente vai estudando, vai conhecendo, vai abrindo assim os horizontes, a gente vai ficando apaixonado. Eu sou suspeito de falar. Mas olha que bonito. Jesus toma o lugar de escravo. E detalhe, Jesus lava o pé de Judas, tá? Não nos esqueçamos, nesse momento Judas ainda está no cenáculo. E Jesus lava o pé de Judas. É interessante, quando Judas sai, Judas vende Jesus, entrega Jesus por 30 moedas de prata.
30 moedas de prata. Sabe o significado desse valor na época? Era o preço que se pagava ao escravo. Por um escravo se pagavam 30 moedas de prata. É como se Jesus estivesse antecipando o que Judas faria depois. Jesus ocupa o lugar de escravo. Por isso que, quando ele chega para lavar o pé de Pedro, Pedro diz: Senhor, tu não me lavarás os pés. De jeito nenhum. Porque, lógico, Pedro é inteligente. Primeiro ele está pensando, se o mestre está ocupando o lugar de escravo, o que vai sobrar para mim? Olha que interessante. Bom, esses são os dados históricos do texto. Mas agora, qual é o sentido espiritual disso? Jesus abaixa e lava os pés com a água. Nós sabemos que os pés são lugares de impureza. Nos pés está ali a nossa sujeira, a contaminação, a nossa imundície. Jesus joga água ali. Jesus é esta água que cai não sobre os nossos pés, mas sobre as nossas impurezas, sobre as nossas imundícies. E temos muitas. Os nossos pecados, os nossos vícios, o nosso jeitão de ser, às vezes cabeça dura, queremos tudo do nosso jeito, são as nossas impurezas. E Jesus agora se debruça sobre os nossos pés para nos lavar. Isto é um gesto profundo de amor. É muito mais só do que um gesto de humildade, também, como o padre disse, mas é um gesto profundo de amor. De amor. Atenção, preste atenção nisso agora. O sentido espiritual na Quinta-feira Santa, quando esse ano não vamos poder, pelo menos a maioria de nós não vamos poder ir à missa, vamos assistir à missa através das redes sociais. Mas quando nós, na missa comumente de lava-pés, vemos o padre jogando água nos pés daquelas pessoas, o que a gente deve pedir? Senhor, tu que és água viva, lava agora o meu coração. Esse é o sentido de purificação. Por isso, quando Pedro diz para Jesus, tu não me lavarás os pés, o que Jesus disse para ele? Se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. Aí Pedro diz, opa, aí não. Se nós não nos purificarmos, nós não poderemos ter parte com Deus. Agora, atenção, eu não tenho esse poder de purificar-me. Eu não me auto-purifico. Eu não faço uma coisa e isso me faz ficar puro. Quem me purifica é o meu Deus. Quem me purifica é o meu Senhor. Com uma água, não só a água é símbolo, como no batismo, mas quem me purifica é Ele. Oh, preste atenção, acorda, acorda. Nós estamos diante de uma maravilha. Na Quinta-feira Santa, Deus mesmo se derrama sobre você para te purificar, para te lavar das suas imundícies, das suas impurezas. O que você quer mais? O que você precisa mais? Se o nosso Deus, ele se abaixa para lavar os nossos pecados. Veja que presente. Eucaristia, o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Lava-pés. Da Eucaristia é importante nós ainda dizermos, quando Jesus toma o pão e quando o padre faz isso na missa, Jesus não diz, este aqui é o pão que simboliza o meu corpo. Ele não diz isso. Isto é o meu corpo. A Eucaristia é pão que se transforma na carne do Senhor. É vinho que se transforma no sangue do Senhor. O que você e eu comungamos? Comungamos da carne, comungamos do sangue do Senhor. Ele nos dá dele mesmo. Por isso, uma das imagens que é símbolo da Eucaristia é o pelicano.
O pelicano, ele tira da carne dele para alimentar os seus filhotes. A Eucaristia é isso. Deus tirando dele e dando para você. Quando você comunga, é isso que acontece. É Deus dizendo, eu não quero que você passe fome. Eu não quero que você se sinta sozinho. Por isso eu não te dou um alimento qualquer. Eu não te dou uma bebida qualquer. Eu te dou a mim mesmo. A minha carne, o meu sangue, verdadeira comida, verdadeira bebida. Mas lembra no início que o padre disse que na Quinta-feira Santa nós temos esses dois grandes gestos de Jesus para conosco. Mas temos um outro que está implícito e que às vezes ele passa desapercebido. Lembra que eu disse isso? Qual é o outro acontecimento que nós temos aqui? A instituição do sacerdócio católico. Sim, porque quando Jesus toma o pão e o vinho e diz, isto é o meu corpo, isto é meu sangue, ele diz, faze isto em memória de mim. Faça isso sempre. E a quem ele delega isso? Quando ele faz a oração, Pai, guarda-os na verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus ordena os apóstolos e faz deles bispos. Ali está a instituição do sacerdócio católico. Sim, porque se Jesus dá a Eucaristia, ele tem que dar aquele que é o ministro ordinário para o sacramento da Eucaristia, que é o Padre. Então, quando nós celebramos o primeiro dia do Tríduo, nós estamos também agradecendo a Jesus pelo sacerdócio católico. Por isso eu digo aqui a você, nós precisamos rezar pelos sacerdotes, porque são eles, são os padres que dão Jesus eucarístico para nós. Sem padre não tem Eucaristia. Olha, eu espero não te escandalizar com o que eu vou dizer aqui agora. Quem já trabalhou comigo nas paróquias, quem é da minha paróquia já me ouviu dizer isso, mas atenção, hein? Nem a Virgem Maria pode presidir uma missa. Nem se Nossa Senhora estender as mãos sobre o pão e o vinho, e olha que as mãos de Nossa Senhora são mãos imaculadas, mas ela não é padre, ela não é sacerdote. Só o padre que teve as suas mãos ungidas e recebeu do Senhor esta graça, porque é uma graça, não é mérito nosso, recebeu essa graça, só ele pode fazer isto. A hora que o padre diz, mandai o vosso espírito para que essas oferendas se mudem no corpo e no sangue de Cristo, já não é mais pão, já não é mais vinho, é o corpo, o sangue de Jesus. Veja, esta é a riqueza do primeiro dia do Tríduo Pascal. Como ficar de fora? Como não celebrar com todo o coração? Agora, a Quinta-feira Santa ela tem um sentimento litúrgico, é importante também dizer isso. Ela começa, a liturgia do primeiro dia do Tríduo Pascal, começa com ar de glória, de festa. Por quê? Porque é a festa da Eucaristia, é a instituição do sacerdócio católico, é o mandamento do amor, quando Jesus diz, vocês devem fazer isso também, vocês devem também abaixar aos pés dos irmãos. Mas é festa. Por isso a igreja ela está vestida de branco, as toalhas, os paramentos dos padres, branco, e temos flores, que ficamos sem durante a quaresma inteira. Agora na Quinta-feira Santa temos flores. E detalhe, tem o sino na hora do Glória. E cantamos o Glória, porque é um dia de festa. Ao mesmo tempo, à medida que a liturgia vai acontecendo, o Evangelho vai mostrar isso, porque o Evangelho vai mostrar que Jesus está na ceia, mas está com um traidor, que é Judas. E aí Jesus começa a perceber a agonia da sua alma. Ele está feliz com os apóstolos, mas o coração dele sente que ali tem um traidor. E dali Jesus vai ser entregue nas mãos dos homens. Agora,
É bonito nós percebermos, a liturgia vai deixar isso claro. Vamos começar alegres. E parece que depois, a hora que as leituras começarem a ser proclamadas, um outro sentimento vai tomando conta de nós. Se você nunca observou isso, eu convido você a observar. Há uma mudança visível. Tudo vai mudando. Até que quando terminar a comunhão, Jesus vai ser transladado para o altar que nós chamamos de altar da reposição, que é a imagem do Getsêmani, e o altar será desnudado, no sentido de esvaziamento. E aí vão sair as flores, vão sair os tapetes, vão sair tudo que é símbolo de glória, de festa. E aí a liturgia vai entrar nesse mistério da agonia. Porque Jesus agora sai do cenáculo e vai para o Horto das Oliveiras. E lá os homens irão, os soldados irão atrás dele, porque Judas saiu na ceia para entregar Jesus. Primeiro dia do tríduo. Lembremos, já é sexta-feira, hein? Porque a quinta-feira, que horas nós começamos a celebrar? À noite. Já é uma missa depois do pôr do sol. Depois do pôr do sol, tendo a primeira estrela, já é um novo dia para os judeus. E aí vamos então para o segundo dia do tríduo, que é propriamente, dentro das nossas contas, a sexta-feira, mas que dentro disso que o padre está explicando, ainda é a sexta-feira que começou naquela noite lá no cenáculo. E por que eu estou frisando isso? Porque a gente precisa perceber a ligação que há da instituição da Eucaristia com o sacrifício. Porque a Eucaristia, a missa é isso, é uma ceia, mas é uma ceia sacrificial, onde o Cordeiro se imola por nós. Se a gente entender isso, a gente consegue mergulhar no sentido da missa. Porque a missa é ceia sacrificial. Começou ali e agora dá uma continuidade. Quando falamos isso, começou ali, é importante também nós percebermos como termina, aspas, a liturgia da missa da quinta-feira. Termina em silêncio, não tem bênção. O padre faz uma oração final e em silêncio ele se retira. Vamos voltar para a sexta-feira, para celebrar a paixão do Senhor. E como iniciamos? Como terminamos? Em silêncio. O padre vai chegar e vai prostrar-se por terra, que é um sinal solene, é um modo de oração solene da igreja. Por isso, quando nós vamos fazer os nossos votos na igreja, ou na nossa ordenação diaconal, presbiteral, quando os bispos são ordenados, se deita no chão e se canta a ladainha, que é a forma de oração solene. Os padres, nós fazemos isso toda sexta-feira santa. E é um gesto também de venerarmos o altar, porque nesse dia nós não vamos beijar o altar, como comumente nós fazemos toda vez que iniciamos a missa. Aquele gesto de prostrar-se em terra já é o gesto de veneração do altar e a nossa entrega como Jesus nas mãos do Pai. Vamos à cátedra e iniciamos então aquela Eucaristia. Não traçamos o sinal da cruz, para que fique muito claro que a missa nós iniciamos com a liturgia da quinta-feira santa e ela não terminou. Ela vai agora se prolongar durante a sexta e o sábado. E, na verdade, nós vamos concluí-la, aspas, somente na celebração da Páscoa do Senhor. Por isso, não traçamos o sinal da cruz ao iniciarmos o ato litúrgico da sexta-feira. Lembrando que nesse dia nós não celebramos a missa, porque nós estamos continuando aquela missa que nós iniciamos. Até tem aquele canto antigo da igreja, né? Que diz que assim foi a primeira missa que Jesus rezou. Quem é o sacerdote que rezou a primeira missa? Jesus. Ele começou no cenáculo. Por isso ele é o sumo e eterno sacerdote. A sexta-feira santa
não é para nós dia de tristeza. Isso tem que ser muito bem trabalhado. Porque senão nós vamos ficar como os apóstolos. Os apóstolos não tinham tido a experiência da ressurreição. Nós sabemos que o nosso Deus não está morto. Então veja, é uma celebração de recolhimento, de silêncio, não de tristeza. Porque eu não olho para a cruz e falo, ai meu Deus, que dó, né? Não tenho dó. Eu olho para a cruz e falo, quanto amor! Eu olho para a cruz e fico maravilhado. Eu olho para a cruz e vejo não o meu pecado. E tem gente que pensa isso, de modo especial as influências protestantes, desde Lutero. Lutero olhou para a cruz e disse, olha aí o que fez o meu pecado. Se você falar desse jeito, você está dizendo que o teu pecado é poderoso. E o teu pecado não é poderoso. O teu pecado não tem poder diante de Deus. Se você confessar a Deus o teu pecado, Deus perdoa imediatamente. Me desculpa até alterar a voz para falar isso. Para dizer, não morramos nos nossos pecados, porque eles são nada diante da misericórdia de Deus. Então a cruz não é um dedo de Deus no meu nariz falando do meu pecado. A cruz são os braços de Deus abertos dizendo, veja como eu te amo. Tu és importante para mim. O teu preço, o teu valor não são ouro, prata. Não. Você vale o sangue de Cristo. Nesse momento, nessa live, se você puder, talvez tem gente aí perto de você, talvez não está acompanhando a live, ou está, coloque a mão no teu coração e diga, meu Senhor, que valor eu tenho? Eu valho o sangue de Cristo. Esse é o meu preço. Olha lá. Esse é o meu preço. Então a cruz não fala do poder do pecado. A cruz fala da potência do amor de Deus. Por isso, nós cristãos católicos, nós adoramos a cruz. Sem medo. Sem medo. Porque ao adorarmos a cruz, quem nós estamos adorando? O madeiro? Não! Nós estamos adorando o nosso Deus, que nos ama incondicionalmente, nos ama infinitamente. Esse é o mistério da Sexta-feira da Paixão. E detalhe, se formos olhar, nós estamos ainda no primeiro dia, que é a sexta-feira, que começou lá no cenáculo e agora está se prolongando até as 3 horas da tarde, que ainda é dia. Jesus está crucificado. Por isso os apóstolos retiram Jesus imediatamente da cruz. Por quê? Se chegar à noite, se der o pôr do sol e aparecer a primeira estrela, eles não vão poder tirar Jesus mais da cruz. Jesus vai ter que ficar lá até o outro dia. Por quê? O sábado para o judeu, eles não podiam fazer nada e não podia deixar ninguém na cruz, porque está chegando a festa da Páscoa, que eles vão celebrar no sábado. Por isso os apóstolos têm que tirar Jesus da cruz logo, às 3 horas da tarde, ele desce da cruz e já levam Jesus para o sepulcro. Então veja, nós ainda estamos no primeiro dia. A instituição da Eucaristia está estritamente ligado com o mistério da cruz. Ficou claro isso para você? Você consegue perceber então a ligação que há entre Eucaristia e cruz? Por isso falamos de ceia sacrificial. Por isso a missa não é um espetáculo. A missa é um sacrifício. Mas não é um sacrifício, então por isso eu tenho que ficar de cara batida, triste, a missa tem... Não! É o sacrifício de amor. Por isso nós não estamos falando de um assassinato. Atenção! Jesus não foi assassinado. Ele disse, minha vida ninguém tira. Eu dou livremente. Ah, isso é maravilhoso. Nós não estamos diante de uma injustiça humana. Ah, os judeus tramaram a morte de Jesus. Existe um projeto do Pai. Porque na cruz de Jesus,
está explícito o profundo amor de Deus por você e por mim. E na sexta-feira da paixão, nós temos dois grandes momentos belíssimos, que, além da liturgia da palavra que vamos ouvir, a homilia que o padre fará, nós teremos o momento da oração universal. Quando a igreja vai rezar pelos judeus, que foi o primeiro povo que Jesus veio, vamos rezar pelos que creem e por aqueles que não creem. Por isso é chamada de oração universal. Ninguém fica fora desta oração. Por quê? Porque ninguém fica fora do sacrifício de Cristo, do sacrifício de Jesus. Ninguém está excluído. Por isso, na sexta-feira da paixão, na celebração da paixão, a igreja, que é mãe, ela vai rezar por todos os seus filhos. E um outro gesto bonito que vai acontecer, a adoração da cruz. Nós vamos beijar a cruz, adorando o amor de Deus. Por isso, concluo falando deste segundo dia do Tríduo, mas que na verdade é o primeiro ainda, né? Logo vai ficar claro tudo isso. Nós não temos medo da cruz. Nós beijamos a cruz do Senhor em sinal de adoração. Nesse ano em que muitos de vocês, né? O padre vai ter o privilégio, a graça de viver isso, mas vocês não poderão beijar a cruz por causa da situação da pandemia da Covid-19. Mas aí na sua casa, na sexta-feira da paixão, na hora que você estiver participando da celebração da paixão, adore o mistério do amor de Deus. Porque quando você adora o amor de Deus, você ganha força para encarar também as suas chagas, as suas feridas, as dores da sua história. E que nesse momento são tantas, não? Quantas feridas, quantas dores nós trazemos neste momento da nossa história, da nossa vida. Não deixemos escapar esse momento ímpar, importante de estarmos ali. Brevemente falei da sexta-feira. Nas nossas contas ainda o primeiro dia. Agora, Jesus é descido da cruz e levam Jesus ao sepulcro. Segundo dia. O que tem? Um silêncio. Eu estou dizendo segundo dia dentro dessa contagem. Desculpa ficar repetindo, mas é só para não fazer confusão. Aqui para nós contamos como Sábado Santo. O Sábado Santo é um dia que nós chamamos de dia alitúrgico. Nós não celebramos sacramentos nesse dia, com exceção o sacramento da penitência. Claro, se existe um pecador arrependido, ele tem direito de ser perdoado nesse dia. E a unção dos enfermos. Se alguém está doente, nós não negaremos a unção para ele. Mas nesse dia, nós não damos outro sacramento. Nesse dia, nós não celebramos a missa. Nesse dia, nós não comungamos. No sábado, é o único dia do ano que nós não comungamos. Nós não recebemos a Eucaristia. Na sexta-feira, mesmo que nós não celebramos o sacrifício, a missa, na celebração da paixão nós comungamos a reserva eucarística da quinta-feira. Mas no sábado não existe comunhão. Nós nos abstemos da Eucaristia. Por quê? Porque o nosso Senhor dorme. Ele está no sepulcro. Ele está dormindo. E a igreja como está? Em profundo silêncio. É o silêncio do sábado. A igreja está esperando o cumprimento da promessa. Porque o Senhor disse que no terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Mas olha que curioso. Qual igreja que está esperando Jesus ressuscitar? Os apóstolos não acreditavam nessa ressurreição que Jesus teve. Eles acreditavam numa ressurreição que aconteceria no fim dos tempos. Lembra quando Marta e Maria falam com Jesus e Jesus fala: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus, teu irmão ressuscitará. Elas dizem: eu sei que ele ressuscitará no último dia. Eles acreditavam nessa ressurreição, mas Jesus não falou isso. Ele disse que ele ressuscitaria no terceiro dia. Ah, padre, mas Lázaro ressuscitou. Não, Lázaro não ressuscitou. Lázaro foi reanimado.
Ele voltou no corpo dele normal. Jesus não foi reanimado. Jesus ressuscita num corpo glorioso. Numa outra live, num outro dia, a gente pode até trabalhar melhor isso. Mas Jesus não é reanimado. Jesus é ressuscitado. O primeiro dentre os mortos. Ressuscitado com um corpo glorioso para nunca mais morrer. A igreja está esperando isso. Mas qual igreja, padre? Olha, Pedro negou. Os outros discípulos fugiram. Ninguém está lá com nada. Eles não têm essa compreensão de ressurreição. Como é que a igreja está esperando? Tem. Sabe como chama essa igreja? Maria. Nossa Senhora. Ela é a única que sabe, ela crê, ela acredita na ressurreição que haverá no terceiro dia. Por isso, na cruz, ela está em pé. Ela não deixa de sofrer a morte do filho. Ela está vendo o filho morto, mas ela está em pé porque ela acredita na ressurreição. Nossa Senhora está em pé porque ela sabe que Deus não decepciona aqueles que esperam nele. Não é à toa que na igreja o sábado é dedicado a Nossa Senhora, porque ela é a única que no sábado está vigilante, esperando o Senhor ressuscitar. Você entende isso? Olha que bonito. Na quinta-feira, toda quinta-feira na igreja é o dia da Eucaristia. Sexta-feira é o dia do sacrifício, o dia da penitência, que é o dia que o Senhor dá a vida na cruz. O sábado, o dia de Nossa Senhora, o dia dedicado a Maria. Nós até falamos memória de Nossa Senhora no sábado, porque no sábado, o segundo dia dentro dessa contagem, ela era a única, que é a imagem da igreja que está esperando a ressurreição do seu filho. Aí nós vamos para o terceiro dia. O terceiro dia, que é o dia que ele disse que ressuscitaria. Aí você fala, padre, mas a gente celebra no sábado. Não, já é domingo, porque já está noite, já teve o pôr do sol e a estrela já apareceu. Aí nós vamos nos encontrar para celebrar a grande vigília pascal, que já é para nós domingo, o terceiro dia. Sexta, sábado, domingo. Padre, mas não começou na quinta? Aí eu expliquei. A partir do pôr do sol, com a estrela aparecendo, já é o outro dia. Sexta, sábado, o domingo da ressurreição. Aí nós vamos para a vigília pascal, que começamos também sem traçar o sinal da cruz. Por que a igreja não faz isso? Para que fique claro que esta ainda é uma continuação daquela missa que nós iniciamos na noite da Quinta-feira Santa. É uma liturgia só. Agora, atenção, tudo aconteceu para este momento. Por isso, eu às vezes fico assim, meu Deus, como ajudar o nosso povo católico? Porque o nosso povo quer lotar as nossas igrejas, agora não vai ter jeito por causa da pandemia, mas abarrotam a igreja na Sexta-feira da Paixão. E o dia mais importante, que é a Vigília Pascal, o nosso povo não vai. O nosso povo não aparece. É o dia por excelência, de maior importância para nós. Santo Agostinho até diz que a Vigília Pascal é a vigília mãe de todas as outras vigílias da igreja. Nada teria sentido se não houvesse essa vigília, se Cristo não tivesse ressuscitado. Por isso, essa liturgia começa com a bênção do fogo novo, que o fogo, a luz, a imagem de Jesus, o fogo do Espírito Santo, que vai abrasar a igreja. E essa igreja abrasada, iluminada, vai glorificar o Senhor. Aí nós vamos ter a preparação do círio, que o padre vai marcar com as chagas, porque aquele círio é a imagem de Jesus ressuscitado. E aí nós vamos ouvir o precônio pascal, o pregão, o anúncio da Páscoa. E nele nós vamos ouvir a história da nossa salvação. E faremos aquela feliz proclamação. Ó feliz culpa que nos mereceu tão grande Redentor. Ó feliz culpa, ó noite realmente gloriosa que reconcilia o homem com Deus. Se o pecado fez o homem inimigo de Deus,
Agora essa noite da Páscoa faz o homem voltar à amizade com Deus. Que coisa maravilhosa! Eu não sei se você experimenta isso aí no teu coração, mas a nossa liturgia ela é magnífica, magnífica. É uma pena que às vezes por não conhecer a fé, nós não celebramos com esse entusiasmo, com esta alegria, com esta paixão. É a noite maravilhosa. Feita a proclamação da Páscoa, nós vamos ouvir as leituras. É uma liturgia longa. Vamos ouvir normalmente 9 narrações. 7 leituras do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento. Uma carta do apóstolo e a leitura do Evangelho. 9 leituras. E olha que sinal bonito. Como para nascer a gente passa por 9 meses de gestação, para nascer para a vida nova, nós agora ouviremos 9 leituras. Como que cada leitura fosse correspondente a um mês da nossa gestação. São símbolos, mas que ajuda a gente mergulhar no mistério. A ponto que a hora que proclamar o aleluia para o Evangelho, nós vamos proclamar a vida nova que o Senhor vai estar trazendo para nós. Essa liturgia vai trazer toda a história da salvação. Nós ouviremos desde Abraão, lá começando do Gênesis, desde o pecado de Adão, passando por Abraão, os patriarcas, os reis, até chegar à consumação dos tempos, quando Deus manda o seu Filho e nos salva. Depois vamos para a liturgia batismal, porque essa é por excelência a noite do batismo, mesmo que não tenha batismo. Nós abençoamos a água, porque nessa liturgia nós vamos renovar a nossa fé. Aqui é interessante, rapidinho dizer, as pessoas às vezes criticam nós católicos, dizendo que nós enfiamos a nossa fé católica na goela das crianças. Não, nós damos a fé porque sabemos que ela é importante, mas todos os anos na vigília pascal, quem é católico renova a sua fé, professa a sua fé. Eu assumo, eu sou mesmo católico, todos os anos. Por isso quem não vai na vigília pascal não renova a fé, não renova a sua adesão à igreja, a Jesus, aos sacramentos. Por isso essa é uma liturgia, uma noite batismal, que ainda que não tenha batismo, nós abençoamos a água e fazemos a renovação das promessas. Depois vamos para o ápice, a liturgia eucarística, quando Jesus vai dar a vida por nós. Aí nós vamos comungar do corpo e do sangue. Como vimos na quinta-feira, agora vai culminar no mistério da fé. E aí depois oremos e o Padre então nos dará a bênção final. Lembra que desde que começamos, na quinta-feira santa, o primeiro dia do tríduo, não fizemos mais o sinal da cruz para começar e não recebemos a bênção. Para que fique muito claro, começamos na quinta e vamos concluir na noite do sábado. Primeiro, segundo e terceiro dia do nosso tríduo. Passado o tríduo pascal, aí nós vamos no domingo de dia, com a igreja, celebrar que o Senhor está vivo, que o Senhor está ressuscitado. Bom, essas são as brevíssimas informações que eu separei para trazer a vocês, tratando aí do tríduo pascal como experiência da nossa igreja, como algo que a gente pode aqui experimentar. Eu estou vendo aqui para permitir agora que vocês também participem, se talvez tiver alguma pergunta rápida, porque o nosso tempo está concluindo. Mas eu gostaria também de saber se essa partilha que nós fizemos agora ajudou. E assim, essa formação ela é um coroamento, como uma formação de liturgia para a nossa paróquia, para aqueles que a gente acompanha de tantos lugares e com muito carinho para o nosso movimento das mães que oram pelos filhos nesse dia que nós estamos celebrando 10 anos de carisma. 10 anos o Senhor escolheu. E quem me acompanha sabe, desde que eu comecei o meu ministério, uma coisa que eu prezo bastante é a formação. Porque eu acredito que se eu não conheço, como que eu vou celebrar? Eu não conheço, como que eu vou amar? Então,
quem trabalha comigo na paróquia, os movimentos que eu acompanho, agora as mães que estão aí, saibam, eu trabalho nessa linha de formação. Porque se a gente não conhecer, nós não vamos conseguir celebrar bem. E a gente não pode. Então aqui é um pequeno presente. Eu falo presente porque o que a gente ganha de graça nós temos que dar. Então eu ofereço para você que está acompanhando essa live de tantos lugares, né, como eu já mencionei, esse presente, num desejo profundo que você, conhecendo mais a liturgia da igreja, você possa celebrar essa Semana Santa com muito amor. Onde você tem a oportunidade, participe. Onde não pode participar, nos acompanhe pelas mídias, pelas redes sociais, nos acompanhe, porque a gente tem que celebrar. Eu sou o Padre Adeleon, para quem está chegando aí agora, porque eu estou fazendo essa live aqui do canal das Mães que Oram pelos Filhos, no canal oficial. Eu sou o Padre Adeleon Santana, da Paróquia Virgem Maria, da Arquidiocese de Vitória, do Espírito Santo, e trabalho aqui na Paróquia Virgem Maria. Atualmente sou assessor eclesiástico para as novas comunidades aqui na Arquidiocese, acompanho o grupo da Ordo Virginos e agora fui nomeado há pouco tempo, aí alguns meses já, 2 meses, se não me engano, 1 mês e pouco, como o diretor espiritual geral do Movimento das Mães que Oram pelos Filhos. Então esse foi o meu gesto de presente para o movimento, para a minha paróquia, para essas pessoas queridas que nos acompanham. Tem o nosso canal no Instagram, Padre Adeleon, que você pode nos seguir, acompanhar. Ali todos os dias eu disponibilizo uma pequena reflexão da palavra de Deus que você poderá receber. E obviamente ali também você vai podendo acompanhar um pouco da nossa caminhada e aquilo que a gente vai oferecendo. Gente, muito, muito obrigado pela presença, pelo carinho, por vocês estarem aqui. Eu estou vendo aqui agora vocês colocando aí, né, tanta gente querida, gente que eu conheço, outras que eu ainda não conheço pessoalmente, que agora ao longo da vida a gente vai conhecendo e a gente vai estreitando esses laços dessa grande família que somos, que é a Igreja de Jesus. Que você receba com humildade esse carinho e peço, reze e viva intensamente esse tríduo pascal. Você verá que muitas coisas maravilhosas, a partir do que hoje nós fomos aprendendo, vão chegar também aos nossos corações. Compartilhe depois essa live, nós vamos deixar salva aqui com outras pessoas para que mais gente possa conhecer a riqueza que é a nossa igreja. E para concluir, eu quero trazer agora a sua vida, o seu coração de mãe, de paroquiano, de amigo, de amiga, de pessoas que agora estão nos acompanhando para dar a bênção de Deus sobre o teu coração. E quero dizer que neste tempo difícil, quero trazer uma palavra também de pandemia, hospitais superlotados, profissionais da saúde, além daquilo que suportam, da carga emocional, cansaço. Tem uma palavra. E a palavra não é a morte. Porque essa não foi a última palavra que o Pai entregou para nós. A última palavra é: Ele ressuscitou. Ide, dizei aos meus irmãos, Ele ressuscitou. Por mais que a morte esteja nos rondando neste tempo, nós não vivemos da morte. Nós somos da vida. Então, ânimo, coragem, ainda que as lágrimas desçam, que o coração está cansado, que tenha angústia, que tenha sofrimento, coloca um sorriso no rosto e deixa a glória de Deus encher o teu coração. Isso não é entusiasmo barato, isso é a certeza da fé, porque quem tem a Deus, nada falta. E assim eu quero te abençoar, com coragem,
com ânimo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre vós desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nesse dia que celebramos 10 anos do movimento das mães que oram pelos filhos, peçamos a intercessão de Nossa Senhora de La Salette para que ela nos acompanhe e que as suas lágrimas converta os nossos corações para o seu Filho Jesus. Nossa Senhora de La Salette, rogai por nós. Nossa Senhora de La Salette, rogai por nós. Nossa Senhora de La Salette, rogai por nós. Um abraço apertado do Padre para você, a sua casa, a sua família. Que Deus te abençoe. Vivamos intensamente esse tríduo pascal. Muito obrigado por ter você aqui comigo nesse momento. Um abraço, Deus te abençoe e viva o movimento das mães que oram pelos filhos, vivam as nossas paróquias, viva Jesus que nos acompanha. Deus te abençoe, um grande abraço.